Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos numa série de falando sobre o Espírito Santo. Essa série nós vamos falar dos dons do Espírito Santo e outras temáticas relacionadas ao Espírito Santo. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque já vai ter o festejo no final de julho da Capelinha do Divino Espírito Santo, e a gente eu trouxe essa temática para o mês de julho, tá trabalhando aqui na internet, explicando um pouco sobre o Espírito Santo, sobre as diversas formas de manifestação do Espírito Santo. Então, nós falamos que o Espírito Santo é, tem dons, são 7 dons. Então, o primeiro dom foi o da sabedoria, que nós abordamos ontem. E hoje vai ser o dom da inteligência. Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência. Então, para vocês, o que será inteligência? Nós vamos falar inteligência do ponto de vista humano e no ponto de vista divino. Inteligência, primeiramente, desde criança, a gente é testado nossa inteligência. Quando a gente vai para a escola, a gente faz provas, tira nota boa, aí tira nota boa, diz que o menino é inteligente, e tira nota baixa, diz que o menino não é tão inteligente assim. E quanto mais disciplinas forem, quanto a maioria das disciplinas forem tirar notas altas, considera o menino altamente inteligente. E mas isso não quer dizer que ele vai ser inteligente até o futuro dele. Muitas vezes, a gente pensa assim, nós como professores tendemos a ter uma visão certa assim distorcida. A gente diz assim, aquele aluno que tira nota baixa pode não ter um futuro bom, porque ele não tem uma profissão boa, porque ele não estuda, não está tirando nota boa. Mas quem sabe ele não tem uma profissão boa? Quem sabe ele não vença na vida? Quem sabe ele não ganha bastante dinheiro? Quem sabe ele se torna um comerciante, um empresário, um empreendedor? Então, notas em escolas que são medição de inteligência, ou SAEB, ou qualquer tipo de Enem, ENAD, qualquer tipo de prova que avalie vestibulares em geral, que provem o nível de inteligência, não determina o sucesso profissional da pessoa ao longo da vida. O que vai determinar o sucesso profissional da pessoa ao longo da vida vai ser o esforço dela mesma. E a pessoa, além de ter sucesso na vida, tem que caminhar junto com Deus, tem que caminhar com a presença de Deus. Então, na psicologia, eu paguei uma disciplina chamada Introdução, vou ver se vocês conseguem ver, Introdução à Psicologia, no meu curso de Gestão de Recursos Humanos. Você sabia que sou formado em Gestão de Recursos Humanos? Sou gestor de recursos humanos. Então, a psicologia diz que o significado de psicologia é junção de duas palavras gregas, psique, que significa alma, e logos, que quer dizer razão. E logos, que quer dizer razão. Dessa forma, podemos deduzir que a psicologia quer dizer o estudo da alma. Então, psicologia quer dizer o estudo da alma. Mas assim, a alma muitas vezes é associada com a mente. Não com a mente, com os pensamentos, tudo na razão. É muito comum associar alma com mente. E também, outra coisa, existe. Vou ler uma parábolazinha. Não, vou deixar a Bíblia pro final para fechar com chave de ouro. Vou falar logo o conhecimento humano primeiro. Então, muitas vezes a gente pensa que quem é inteligente é só quem tira nota 10,
é só quem sempre tira nota 10 nas provas, ou é quem é aprovado em concurso em primeiro lugar. E nem sempre é assim. Também tem aquela história de crianças superdotadas, com altas habilidades. E muitas vezes a gente tem que ter um cuidado ao dizer crianças superdotadas e com altas habilidades. Porque o que nos Gardner nos vai dizer? A teoria das inteligências múltiplas, proposta pelo psicólogo e professor da Universidade de Harvard, Howard Gardner, vai em contramão da principal corrente sobre a inteligência e defende que nós temos muitas formas de sermos inteligentes e não apenas uma. Ou seja, não existe uma única forma de ser inteligente. Por exemplo, um aluno pode ser superdotado em biologia e pode ser o outro pode ser superdotado em matemática, ter altas habilidades, ter uma facilidade em responder questões de matemática. Então, cada um pode ter uma afinidade com uma área em questão. Então, a psicologia continua dizendo assim, que existem vários tipos de inteligência. Inteligência linguística verbal, inteligência musical, inteligência lógico-matemática, inteligência espacial, inteligência sinestésico-corporal, inteligência interpessoal, intrapessoal, naturalista e inteligência existencialista. Vamos comentar mais aqui só algumas. Por exemplo, o que é inteligência musical? São aqueles que são capazes de cantar, compor músicas. Lógico-matemática, aquelas que são bons em matemática. Vamos ver também inteligência interpessoal. O que seria inteligência interpessoal? É a capacidade de entender o outro. Por exemplo, você na internet que está aqui me vendo, eu gravando um vídeo, você tem a capacidade de me compreender, de me respeitar, de não me acusar, não de falar palavrões a meu respeito. É a compreensão, é o respeito ao outro, é a capacidade de compreender o outro. E isso é a inteligência interpessoal. E a inteligência intrapessoal é a capacidade de entender a si mesmo, entender seus sentimentos. Por exemplo, será porque eu tô triste, eu tô alegre? O que que me fez, aí vem a razão. O que que me fez ficar triste? O que que me fez ficar alegre? Como eu posso resolver tal problema? Aí é a inteligência intrapessoal, quando a gente consegue entender os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Também tem a inteligência sinestésico-corporal. Aí aqui no livro diz tá muito interessante, que eu vou ler aqui. É a capacidade de controlar e orquestrar os movimentos do corpo e manejar objetos com destreza. Essa habilidade refere-se à habilidade de resolver problemas ou criar produtos por meio do uso de parte ou todo do seu corpo. Aqui cita Neymar, Lionel Messi, Daiane dos Santos, no livro de Introdução à Psicologia. Então, esse é basicamente isso. É o que Gardner defende. É que, então, ou seja, você ser inteligente, quando o Espírito de Deus desce sobre nós, ele nos dá os dons. E os dons podem ser variados. Você tem um dom que é para você ser um jogador de futebol. Aí a pessoa recebe um dom para ser um professor, um bom orador, um bom comunicador. Uma pessoa recebe um dom para ser um cantor. Uma pessoa recebe um dom para ser um médico, pedreiro, motorista. Cada um recebe uma habilidade. O que é essa habilidade? É essa tendência natural de ir para um determinado caminho. Aí a Bíblia, agora vamos fechar com chave de ouro na parábola dos talentos.
Parábola dos talentos em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro segundo partiu, logo em seguida recebeu 5 talentos, negociou com eles e fê-lo produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o outro que ganhou 2 e outro 2, mas o que recebeu apenas 1 foi cavar na terra e escondeu o dinheiro. Muito tempo depois, o senhor daquele servo voltou, pediu contas, porque recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou aos outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me a 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei no muito. Vem regozijar-se com teu senhor. O que disse que recebeu 2 talentos, adiantou-se também, e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, e eis aqui que estou e lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-se com teu senhor. Veio, por fim, o que recebeu 1 só talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e recolhe onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu seu senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei, e recolho onde eu não plantei. Devias levar meu dinheiro ao banco, e a minha volta eu receberia com misericórdia os juros, que é meu. Tirai deste talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquele que julgaste ter. E este servo inútil, jogai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que quer dizer esses talentos? Talento, na Bíblia, Ave Maria. Então, talento quer dizer o quê? É algo precioso. Então, esse Senhor deu algo precioso para seus servos. Deu 5, deu 5, o outro deu outra quantidade, outros e multiplicaram. E para um ele deu só 1 talento. Ou seja, o que seriam esses talentos? Por exemplo, Deus me deu o dom de ser professor. Deus me deu o dom de estudar e saber interpretar um texto. Deus me deu um dom de compreender a palavra de Deus. Ou eu falando por mim. Agora outras pessoas recebem outros dons. Muitas vezes, uma pessoa pode cantar, outra pessoa pode ser um bom jogador, outra pessoa pode ser um ministro da hóstia, um ministro da Eucaristia, outro pode ser um ministro da palavra, outro pode ser um padre, outro pode ser um catequista. Cada um tem um dom que Deus dá. E quando cada um ou pode ser um professor, médico, advogado, ou qualquer profissão que seja. Então, o que Deus quer, na verdade, de nós? Deus quer que nós multipliquemos os nossos talentos. Então, como é que a gente multiplicamos os nossos talentos? Fazendo o que é certo, nos dedicando, fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor. Às vezes é nem tão fácil compreender. Por exemplo, você que está iniciando um projeto novo ou uma profissão nova, de repente você sente dificuldades ao entrar na primeira profissão, no ambiente de trabalho, sente algumas dificuldades e você pode até ter um desempenho não tão bom, mas muitas vezes você vai se acostumando, vai se adaptando, vai crescendo e você desempenha um ótimo trabalho. É dessa forma.
Às vezes você tá você é um catequista, você pode ficar nervoso com seus catequizandos e não pregar direito, ou ter vergonha. Ou muitas vezes o padre que está iniciando, terminando sua formação e vai iniciar a vida como sacerdote, pode sentir alguma dificuldade na questão da explicação, no questão da compartilhamento do conhecimento. Mas assim, o que Deus quer de nós no final? Vamos concluir e fechar o nosso vídeo de hoje. O que Deus quer de nós? Deus quer dizer para nós que não existe um talento único melhor que outro. Todos os talentos são importantes e se complementam. E cada um tem o seu talento. E seu talento não é melhor que o talento do outro. Seu talento é tão importante quanto o talento do outro. E se você não fazer seu talento, que o seu talento, ou o seu trabalho, sua profissão, ou sua vocação, se você não exercer com dedicação e fé em Deus, Deus não vai lhe abençoar. E por isso que eu desejo que todos exerçam suas vocações, suas profissões, seus talentos, com grande dedicação, fervor e dedicação a Deus, e com grande inteligência. Então essa questão dos talentos, os talentos são o que a gente pode comparar com as inteligências de Gardner, que é os vários tipos de inteligência, que Deus deu a cada um. Um beijão, tchau, tchau.